Tem gente que diz assim, mas onde é que está escrito? Onde é que está? É o livro de Exodó. É Êxodo, irmão. Capítulo 2, vamos ler alguns versículos desse capítulo, amém? Algumas mulheres aqui já identificaram, já conectaram aí qual é a mulher que eu estarei falando hoje. Vamos ler juntas? Vamos lá, eu vou ler aqui na minha versão. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz um menino. Viu que era um lindo bebê, em algumas versões diz que o bebê era formoso. O escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um menino hebreu, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: a senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leva este menino e amamente para mim, e eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Eita, coisa linda, né? Esse texto maravilhoso aqui. E a gente vai aprender muitas coisas acerca dessa mulher aqui representada. Eu queria que você curvasse agora a sua cabeça. Nesse momento, coloque a sua Bíblia no colo, no banco, curva a sua cabeça. E eu pergunto, qual é a tua expectativa ao vir a estes 2 dias do Congresso de Mulheres? Qual é a tua expectativa? Eu creio que o Espírito Santo é aquele que traz novo ânimo para a gente. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a missão que o Senhor confiou a você. Que o Espírito Santo sopre nessa noite e traga um avivamento sobre áreas da tua vida que precisa ser acordada. Deus venha com muito poder, com muita graça sobre você. E eu creio também que ao sair desse lugar, você chegará na sua casa como uma nova mulher, uma mulher determinada a deixar um lindo legado, a escrever um lindo legado aqui nessa terra. Diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. A história que eu vou compartilhar com você hoje aqui é sobre esta mulher chamada Joquebede. Joquebede é uma mulher que foi vitoriosa nessa terra. Uma mulher que eu posso dizer de fibra, viu? Que aguentou muitas adversidades para poder hoje a gente estar falando sobre ela aqui. E eu creio que quando eu falo assim de mulheres vitoriosas em Deus, eu entendo como mulheres que de fato desejam escrever um lindo legado aqui nessa terra, cumprindo a sua missão. Hoje, noticiários falando
partida do Silvio Santos, o apresentador, e todos que a gente observava nas redes sociais, na televisão, falavam coisas peculiares, né? Em relação a ele, sobre o seu temperamento, que era sanguíneo, um homem contagiante, um homem sorridente, um homem que ele atraía multidões, um homem que sempre estava disposto a trazer alegria, né, para as pessoas, e realmente a gente via essas características nele. E o que eu acho interessante é que ele, em uma das canções, músicas que ele fazia, né, para seu programa, ele falou que ele não levaria nada quando partisse daqui. E de fato ele não levou nada, mas ele deixou. Ele deixou impactos na vida de muitas pessoas falando da sua generosidade, da sua simplicidade. E isso fala muito de legado mesmo. E da importância de refletirmos sobre isso, sobre a nossa vida. Porque Deus, a nos criar, a nos lançar nessa terra, Ele não, irmãs, eu vou falar um termo aqui, é um pouco pejorativo, mas Ele não nos cuspiu aqui. Ele foi intencional quando Ele nos colocou aqui. A Bíblia vai dizer em Salmo 139, o salmista Davi, falando ali, fazendo uma reflexão, uma autoanálise, um momento ali de autoconhecimento. Davi, ele dá detalhes, né, como se realmente ele se conhecesse. E um ponto que ele coloca lá no texto, ele diz que o Senhor escreveu todos os dias da sua vida em um livro. E eu, quando analiso esse texto, eu sou muito visual. Então, quando eu vou ler um texto da Bíblia, eu imagino o cenário, eu pinto o cenário na minha mente, dentro de mim, eu começo a imaginar Deus sentado em uma escrivaninha com um livro, escrevendo detalhes da nossa história, escrevendo detalhes da nossa missão. Então, Deus, Ele foi muito intencional a nos lançar aqui nessa terra. A questão é, o que é que nós estamos fazendo com a intencionalidade de Deus? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Ele colocou, confiou sobre nossa vida? Vale uma reflexão, não vale? A gente precisa realmente meditar se nós estamos nos escondendo, nós estamos minando o projeto original de Deus, se nós estamos de fato acidentando em algum momento o projeto que Deus colocou sobre nossas vidas. Nós precisamos compreender isso. E aí, quando a gente vai para essa mulher aqui, essa mulher chamada Joquebede, a gente vai observar o quanto ela foi intencional com o seu próprio nome. O nome Joquebede, no original hebraico, significa Jeová é glória. Jeová é grande. Deus é grande. Deus é glória. Então, o próprio nome dela já traduzia a missão que ela deveria carregar enquanto em vida. Quando eu gosto de estudar muito sobre os nomes, né, das pessoas, os judeus eles fazem muito isso, né, colocando o nome de acordo com a situação, de acordo com o momento que estava vivendo. E é interessante a gente estudar sobre isso. E quando eu paro para estudar os nomes, eu também analiso o meu próprio nome. Quando eu era criança, eu não gostava do meu nome. Minha mãe colocou, né, em homenagem a uma atriz, a Renata Sorrá, né, e eu olhava para aquela mulher e disse, meu Deus, aquela macumbeira, aquela não sei o quê, não, Senhor, não quero. E aí eu disse, no momento em que eu fui, claro, né, me amadurecendo em Deus, eu comecei a buscar a origem do meu nome. O meu nome significa renascida. E o meu segundo nome, né, eu tenho dois nomes, Renata Fernanda, significa ousada. Uma mulher renascida e ousada.
Eu captei a missão que o Senhor me confiou quando eu olhei para o meu nome. Eu tenho visto na minha jornada, na minha experiência, quantas mulheres que o Senhor me ajudou, me usou, inclusive, para poder levantar das cinzas. Porque eu fui levantada das cinzas. Eu fui uma menina extremamente tímida. E eu não conseguia nem falar. E aí eu vi as lutas que eu passava na minha infância e na minha adolescência. E comecei a identificar o quanto o diabo queria retirar de mim a missão que estava no meu próprio nome que eu carregava. Por isso que é importante você analisar a sua história de vida, desenvolver o autoconhecimento, buscando esse conhecimento, né, para que você possa saber qual é a sua missão, qual é a mensagem que você precisa levar para as pessoas aqui na Terra. E assim deixar um legado importante para a vida de outras pessoas. Quando eu estou nessa minha jornada com mulheres há mais ou menos 19 anos, e eu tenho visto mulheres que de fato elas se escondem, né? Elas paralisam em seus sentimentos, em seus traumas, elas se paralisam em um acontecimento que teve na sua história de vida que foi negativo, e isso me leva a despertar essas mulheres que muitas vezes paralisaram a mim. Elas precisam entender que tem um posicionamento a ser zelado. E assim como Joquebede se posicionou em meio ao caos, porque a vida de Joquebede foi uma vida que impactou o mundo inteiro com a sua coragem. Como eu falei ontem, coragem é ter o coração na missão, na ação que o Senhor confiou a você. Você precisa desenvolver essa coragem. Joquebede, ela era uma mulher, deixou um legado de coragem na missão. Ela foi uma mulher que desenvolveu uma paz em meio à guerra que ela estava vivendo. Joquebede foi uma mulher que desenvolveu confiança em meio às instabilidades que ela estava passando naquele tempo. Joquebede foi uma mulher que perseverou em meio às circunstâncias desfavoráveis. E Joquebede foi uma mulher que eu acho isso incrível. Foi uma mulher que desenvolveu uma inteligência emocional diante do medo que a rodeava. Porque era esse o contexto. Qual era o contexto de Joquebede? O contexto de Joquebede era um contexto de morte, de ameaça, que viu seus pais ali escravos, apanhando, chibatada, viu seus pais trabalhando com aquele serviço mais pesado, via muitas vezes suas mães adoecidas por conta do sofrimento que enfrentavam naquele tempo. Então a vida de Joquebede, aquele contexto ali, era um contexto que trazia muita tristeza e muito medo. Porém, ela desenvolveu a inteligência emocional para que ela pudesse sobressair diante de toda a situação. A Bíblia vai falar poucas coisas sobre ela. Na verdade, esse texto aqui é o que mais fala sobre ela. E se você observar esse texto, ele não vai detalhar sobre a personagem em si, mas sobre o acontecimento que ela fez ali com a criança que ela estava carregando em seu colo. Mas um ponto para a gente adiantar aqui, que eu quero destacar para vocês, que nós podemos aprender com Joquebede, na história de Joquebede, era que Joquebede, ela era uma mulher improvável, uma mulher comum, igual a você, igual a mim. Lá no versículo 1, capítulo 2, diz assim, ó: por essa época, um homem e uma mulher, diga comigo, uma mulher, nem o nome dela foi mencionado aqui. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui era que Joquebede, ela não era nenhuma famosa. Joquebede não era aquela mulher que tinha um monte de seguidores
seguidores no Instagram, uma influência, não. Joquebede, ela não fazia nada notável, aparentemente notável. Ela foi uma mulher improvável. O texto vai dizer que uma mulher, poderia ter sido qualquer uma, mas uma mulher foi escolhida. Uma mulher foi escolhida para se casar com um homem e ali construir a sua família. Poderia ter sido qualquer uma. E a gente vai ver aqui, mesmo nesse contexto, que Joquebede vivia de angústia, de dor, de muitas situações adversas, inclusive que afetavam o seu esposo. Mas ela disse sim, mesmo sendo uma mulher improvável. E eu vejo aqui que Deus está querendo levantar mulheres improváveis nesse tempo. Mulheres que, talvez lá na cozinha da sua casa, lavando seus pratos, mas o Senhor, o Espírito Santo quieta aquele coração, começa a falar para ela, diz: olha, começa a apresentar aí, enquanto você lava os pratos, o nome de fulano em oração, vai orando por ela aí. É aquela mulher, sabe, que muitas vezes ninguém dá nada, mas quando lhe procuram para receber um conselho, uma orientação, ela começa a liberar palavras com tanta sabedoria, com tanta cultura espiritual, que as mulheres que vão ouvir vão ficar impactadas. Mas aparentemente é uma mulher improvável. Então eu quero te dizer nessa noite, é possível Deus nos levantar para nos usar nessa terra, para impactarmos essa terra. Porque ter uma vida vitoriosa é gerarmos impactos na vida de outras pessoas que precisam ouvir a sua voz. Pessoas aí fora estão precisando ouvir a voz de uma mulher improvável, uma oração de uma mulher improvável, um encorajamento de uma mulher improvável. E você é essa mulher? Qual o legado que você deseja deixar aqui nessa terra? Será que você deseja deixar um legado de coragem como fez Joquebede? Mesmo em tempos desfavoráveis? Porque tem muitas mulheres hoje em dia que elas precisam estar prontas. Não, quando eu estiver preparada, eu vou. Não, eu vou fazer um curso tal, eu vou ler livro tal, eu vou fazer um treinamento tal. Quando eu estiver pronta, eu assumo. Quando eu estiver pronta, eu digo sim. Você já está pronta, minha querida. Você já está pronta. O Senhor, Ele deseja ouvir o teu sim. Eu posso ouvir o teu sim hoje? Diga sim! Sim! Você já está pronta? Construa um legado, mesmo que o ambiente não seja favorável para você. Sabe, eu conheço tantas pessoas que ela não tem uma condição financeira favorável, né? Não tem conta, não tem, aliás, dinheiro na conta tem, mas dinheiro não tem. Mulheres que ainda não aprenderam a ter uma cultura verbal, às vezes não sabem nem falar muito bem, mas Deus não está olhando isso. Deus está olhando aquilo que Ele entregou a você, e aquilo que Ele entregou a você é poderoso. Construa um legado. Diga sim, mesmo sendo uma mulher improvável. Sabe, essa mulher, ela não se bloqueou. Ela não bloqueou seus projetos de família por causa das situações. A gente vai ver aqui que Joquebede, ela já estava no terceiro filho, né? Moisés. Ela teve outros dois. Ela teve o primeiro, Arão, teve o segundo, teve Miriam, ela estava grávida de Moisés.
E a gente vê aqui que mesmo nesse ambiente de escravidão e de tristeza, de medo, de opressão, sem saber o que iria acontecer com o futuro dos filhos, né, daquelas mulheres, daquelas famílias, mas ela não deixou de gerar. As situações estavam acontecendo, mas Joquebede gerou primeiro. As situações estavam acontecendo, as ameaças aconteciam contra os israelitas. Joquebede gerou o segundo. As situações permaneciam, a ameaça de matar os filhos estavam ocorrendo no momento, e Joquebede gera o terceiro. Sabe o que eu vejo aqui? Uma mulher perseverante na sua jornada e na sua missão. Joquebede continua gerando, e eu sei que eu estou diante hoje de Joquebedes, amém? O número 3 para os judeus tinha um significado. Joquebede estava no número 3, terceiro filho. O número 3 para os judeus representa persistência, algo duradouro, algo que se repete 3 vezes, é algo que nunca mais vai ser esquecido. Então eles repetiam as orações várias vezes ali, havia repetições, a gente vê muito isso nos judeus. E ele estava no terceiro, existia um elo ali para perdurar um legado. Eu quero dizer para você que você vai permanecer firme e inabalável na missão que o Senhor confiou. E você vai continuar lutando, você vai continuar gerando, você vai continuar produzindo no reino, você vai continuar frutificando, e você vai ver a durabilidade dos frutos de Deus sobre a tua vida. Você vai ver, sabe? Joquebede era como se ela acreditasse nisso, porque nenhuma ameaça lhe parou. Mas quantas mulheres neutraliza? Amadas, eu atendo pessoas na clínica, eu vejo mulheres, eu atendo meu grupo, meu nicho é mais voltado para as mulheres na clínica, e quantas mulheres adoecidas, quantas mulheres que entram em contato e falam que tudo acabou, e quando a gente vai olhar a história de vida, a gente começa a analisar, a gente começa a pontuar outras perspectivas, porque ela está presa naquela situação, naquele trauma, naquele adoecimento, e a gente vai instigando nela, sabe, acolhendo, claro, mas instigando para que ela reaja. Deus está dizendo para mulheres hoje, é tempo de reagir. Você não pode ficar paralisado em suas feridas. Deus conhece a nossa dor, Deus conhece as nossas mazelas, Deus conhece a tua história, mas Ele quer que você leve em consideração agora o que você é capaz de fazer a partir do momento em que o Espírito Santo traçou uma novidade de vida para você. Porque você pode com Ele. Joquebede, ela entra nesse cenário para protagonizar a sua história, para fazer história naquela época. Ela rompeu com qualquer sentimento de desistência, porque ela poderia ter entregado o seu filho. Quando alguém batesse ali na sua porta, ela poderia simplesmente, quando os soldados batessem, ela poderia gritar: pode levar. E quando estava no ventre, que ela foi escondendo, né, por um bom tempo no ventre, enquanto ela estava ali escondendo, as parteiras tinham a missão de tirar os filhos e abortar. Poderia ter feito isso e ela ter permitido, poderia ou não poderia? Ela estava vivendo esse cenário, mas ela desenvolveu estratégias. Ela foi desenvolvendo, ela ligou as suas anteninhas espirituais, se conectou com os céus. E Deus foi dizendo: olha, faça assim, vista a roupa assim, esconda desse jeito, não saia muito. E ela foi guardando. Até que a criança nasceu, 3 meses não podia mais esconder, porque o choro já era mais alto, e ela precisou tomar outra atitude. Mas a gente vai ver que essa mulher improvável, ela disse sim. Eu quero que você levante as suas mãos para o alto agora e faça uma oração, dizendo o seu sim para o Senhor. Diga agora para Ele: qual é o sim que o Senhor está te pedindo há muito tempo e você ainda não conseguiu dar? Qual é o teu sim? Você tem um sim para Ele? Deus está gerando em você agora esse sentimento.
um sentimento de compromisso com o sim que Ele precisa que você dê nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Abra as suas mãos. Se comprometa com o seu sim. Não é fácil, nunca vai ser. Mas o comprometimento, ele gera em nós saúde espiritual e emocional. Então seja compromissada no seu sim, que o Senhor vai revelar para você as estratégias corretas, como fez no Joquebede. A segunda coisa que nós aprendemos aqui com a história dessa mulher está no versículo 2. A mulher engravidou e deu à luz um menino, viu que era um lindo bebê. Nem vou colocar, vai estar na minha versão aqui também. Mas tem aquela versão que diz que o bebê era formoso. Vocês conseguem encontrar aí? Diz que o bebê era formoso, era lindo. Joquebede, ela começa aqui a admirar aquilo que estava em suas mãos. Não menospreze aquilo que o Senhor te deu. Sabe, Joquebede, ela olha para aquele cesto, para aquele bebê quando nasce, e ela pega o bebê, vendo o bebê, o texto vai destacar, vendo o bebê, diz: é tão lindo, é tão formoso, o que eu gerei é tão glorioso para Deus. Isso fala muito das Joquebedes hoje. Joquebede, o que o Senhor te fez gerar é lindo, é formoso, é poderoso. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Na nossa jornada nós passamos por uma série de situações, ouvimos palavras que nos diminuem, ouvimos palavras que limitam a nossa capacidade, o nosso entendimento das nossas capacidades. Ouvimos palavras que levam a gente a se auto-rejeitar. E aí a gente começa a olhar para aquilo que Deus deu e diz assim: não é tão interessante assim. Eu não acho tão legal. Será que as pessoas vão achar interessante isso aqui? E aí começamos a menosprezar e a colocar de lado, a dizer: não, isso não é tão importante. Quando nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo, porque foi Ele que colocou isso sobre nós. O que Deus te fez gerar e que você está gerando aí, dentro de você, é lindo, é formoso, glorifica a Deus, vai impactar pessoas, vai deixar um legado. O que Deus colocou sobre a tua vida, irmã, é muito poderoso nessa terra e precisa ser visto, precisa ser revelado. Deus não vai dar algo para ficar escondido. Tanto que quando Joquebede estava ali, enquanto estava com seu bebê na barriga, ok. Mas quando chegou 3 meses, opa, agora não dá mais para esconder. Está tudo preparado, já amamentei aqui um pouco, mas não dá mais não. Está na hora de fazer alguma coisa, desenvolver outras estratégias. Porque tem tempo na nossa vida que a gente fica ali gerando. Às vezes os nossos medos vai fazendo a gente esconder. As crenças limitantes, a terapia cognitiva vai chamar de crenças limitantes, aquilo que muitas vezes a gente vai aprendendo na nossa história de vida e vai marcando, e a gente vai colocando como incapacidade, como algo que não é tão necessário, tão importante. Nós vamos alimentando esse entendimento na nossa vida, e quando menos esperamos, a gente já está passando a idade, ou muitas vezes o tempo passou, o tempo que era para você ter feito aquilo passou, você viu outras pessoas fazendo, porque Deus vai continuar agindo, mas Ele quer que você tenha esse time, sabe, esse tempo assim
opa, é o meu tempo, eu preciso reagir. E aí está na hora de você parar de esconder o menino. Não é tempo mais de você esconder. Pare com esse medo hoje. O medo, eu tenho aprendido que o medo ele não é só uma emoção. O medo espiritual também existe. A Bíblia vai dizer que Deus ele não nos deu um espírito de medo. Então o medo espiritual que traz opressão, que te faz recuar, que te faz olhar de uma forma paralisante, agir de uma forma paralisante, existe. Mas Ele te deu, o que foi que Ele te deu? Um espírito de ousadia, de domínio próprio. Você pode dizer para você mesmo, eu vou começar a reagir, isso é domínio próprio. Emoções, para bem aqui agora. Tu não vai dominar a minha vida. Eu vou reagir. Eu vou agir com calma, eu vou agir com sabedoria, eu vou agir com discernimento, porque isso aqui a gente vê muito bem nessa mulher. Quando ela viu aquele bebê e disse, é lindo, é formoso. Teve uma hora que ela pensou, não dá mais para esconder. E aí Joquebede desenvolve estratégias. E nesse ponto aqui que eu quero parar um pouco, que quando Joquebede desenvolve ali as suas estratégias para preparar o cesto, para saber o que é que ela vai fazer, qual a iniciativa que ela precisa ter, ela precisava ter ali autocontrole, sim ou não? Ela não entrou em desespero. Ela chamou a filha dela, vem aqui, Miriam, me ajuda bem aqui agora, pega ali aqueles juncos, pega aquele ali, vamos aqui fazer a cesta, vamos, um cesto. Isso requer equilíbrio, irmã. Porque para aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós precisamos desenvolver maturidade emocional. Nada de desespero, nada de agir de forma precipitada, nada de ver de forma catastrófica as situações. Não, trabalhe sua mente. Coloca a mão na sua mente agora, assim, na sua cabeça, representando a mente. Diga agora ao Senhor em oração, Senhor, eu declaro sobre a minha vida equilíbrio nas minhas decisões. Eu farei decisões assertivas para louvor do teu nome. Amém. Faça isso. Aprenda a desenvolver o equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai acionar em você o que é que você precisa fazer na próxima etapa. Joquebede poderia dizer, meu Deus, o menino agora está começando a chorar alto, e eu não vou mais conseguir guardar essa criança, e agora o que é que eu vou fazer? Daqui a pouco os soldados batem na porta. Não, opa, vamos aqui preparar a cesta. Tive uma ideia. A criatividade começou a brotar na vida daquela mulher. É um tempo onde Deus vai liberar sobre você criatividade de sonhos. Você que se julga uma mulher incapacitada para realizar um projeto, Deus libera sobre você agora um novo entendimento, uma mente criativa, porque o Espírito Santo que habita em você, ele é criativo. Diga amém? Glória a Deus. Joquebede, ela impactou a vida de muitas pessoas através daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, construindo um legado, sabe, enaltecendo para a glória de Deus aquilo que o Senhor colocou na sua mão. E eu vejo nessa noite, profeticamente falando, que Deus está de fato arrancando muitas mulheres do seu quarto de comodismo, daquilo que o Senhor confiou à sua vida. Joquebedes estão se levantando nessa noite para lutar por aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, porque foi isso que essa mulher fez. Ela lutou
fala de luta, irmão. Tem que lutar para que o Senhor confiou a você. Tem que lutar e acreditar. Ela lutou. O inimigo não vai chegar aqui, não vai tomar isso de mim, não. Sabe de uma coisa, diabo, tu não pode contra o meu casamento, não. Eu vou lutar. Sabe de uma coisa, diabo, meu filho é do Senhor, ele pertence a ti. Eu, todas as vezes que eu estou orando pelos meus filhos, eu digo, Senhor, o meu ventre é um ventre consagrado a ti. Eu gerei filhos para serem bênçãos para o teu nome. Então eu declaro essa promessa sobre a vida deles. Você nasceu e você está aqui. O seu ventre, ele foi consagrado. E o que você gerou também é consagrado. Tem promessa de Deus e vai se cumprir. Lute por isso. Joquebede lutou com toda a sua alma. Joquebede, ela até tentou preservar, mas de repente ela tem uma ideia, porque ela quer lutar, ela quer que aquele bebê, ele sobreviva, que aquilo que o Senhor entregou amadureça e deixe história, impacte o mundo. Porque Moisés, ele cresceu, irmãs, e você consegue imaginar a história do cristianismo sem os 5 primeiros livros da Bíblia? Não. Quem foi que escreveu? Tudo indica que foi Moisés. O que seria de nós sem o Salmo 90? Quem foi que escreveu? Moisés. O que seria de nós sem aquelas lindas histórias? O Mar Vermelho, a libertação do povo. Quem foi que fez isso? Moisés. E ele fez por quê? Porque lá atrás teve uma mulher que lutou. Lá atrás teve uma mulher que acreditou naquilo que ela estava gerando. Sabe o que você está gerando agora? Você não tem nem dimensão. O que pode acontecer daqui a uma década com isso que você está gerando? Porque é lindo, é poderoso e vai honrar o nome do Senhor. Admire o uso que Deus te deu. Coloque a sua mão assim, como se fosse um bebê. Coloque. Comece a olhar para o que o Senhor colocou sobre a tua vida hoje, de uma forma simbólica. E comece a admirar. Diga assim: Senhor, é lindo. É lindo, é formoso. E vai glorificar o teu nome. Aleluia. Aplauda o Senhor. Outro ponto que nós observamos aqui na história desta mulher é que, de fato, o nosso legado, aquilo que nós estamos ali querendo escrever para deixar marcado, impactar a vida de muitas pessoas, sofrerá, de fato, impactos, ameaças do inimigo. E nós sabemos que nessa história, nesse contexto aqui, Moisés, ele sofria ameaça de morte. E outros bebês que foram mortos, quantas famílias perderam seus filhos? Porque o tempo inteiro o diabo vai querer matar aquilo que o Senhor confiou na nossa vida. E Faraó tentou várias medidas, tentou bloquear o crescimento dos hebreus, tentou escravizar o povo, tentou paralisar muitas mulheres, ameaçando muitas mulheres. Faraó também pediu para que as parteiras fossem nas casas para tirar a criança, abortar a criança que estava no ventre. E o que aconteceu aqui nesse cenário? Existia um grupo de mulheres, de parteiras, que elas também impactaram a vida de muitas pessoas naquela época. Um grupo de parteiras desobedeceu ao inimigo. Deus está nos chamando para desobedecer ao inimigo. Quando você diz sim para Deus, você desobedece ao inimigo. Essas parteiras disseram sim para o Senhor e não para Faraó.
Elas não abortaram o bebê que estava no ventre de Joquebede, mas elas se conectaram a Joquebede. Elas uniram forças com Joquebede. E isso é um ponto muito interessante aqui na nossa palavra. Porque nós, para que aquilo que o Senhor colocou sobre nossa vida venha cumprir o seu propósito, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a gerar, a parir aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Precisamos de parteiras que nos ajudem a parir e não a abortar o projeto. O que acontece é que muitas vezes existem pessoas no nosso caminho que vão aparecer mesmo enviadas pelo criado, ou talvez pessoas que perderam a sensibilidade com os céus. Elas vão chegar até a gente e vai nos entristecer com uma palavra liberada, falando que você não é capaz, falando que aquilo que você possui não é tão interessante assim, ou talvez você mesma queira abortar. Porque tem muitas mulheres que começam a entrar na linha da comparação e começam a se comparar com outras mulheres que têm outras missões, mas elas ficam: oh Deus, o que o Senhor me deu não é tão legal assim, eu queria o que fulana tem. E isso se chama inveja. A inveja apodrece os ossos. Por isso que tem muitas mulheres com seus ossos apodrecidos, não conseguem se levantar, porque fica ali se comparando com outras pessoas. Pare com isso agora e comece a zelar por aquilo que o Senhor confiou a você. Comece a chamar pessoas, e o próprio Deus vai trazer pessoas que vai te ajudar a alavancar aquilo que o Senhor confiou a você. Joquebede tinha parteiras, ajudou ela a dar a luz. Isso é maravilhoso, irmãos. Aquelas mulheres, você consegue ter essa sensibilidade? Aquelas mulheres que estavam programadas para tirar as crianças e matar as crianças, elas foram silenciosas lá para cá de Joquebede e ajudou Joquebede a parir a criança. Não vou contar para ninguém, não vou contar para Faraó nem para os soldados, eu vou te ajudar. Nós precisamos de mulheres que nos ajudem, que ajudem, nos empoderem para o bem. Mulheres que pegam, sabe, braço, ombro a ombro, braço a braço, e digam: eu estou contigo, viu? Haja o que houver, você vai poder contar com a minha ajuda. Eu quero ser uma mulher que vai ajudar uma outra mulher a cumprir a sua missão. Olhe para essa mulher bonita perto de você, pega na mão dela assim, ó. Diz assim: minha amada, olha para ela. Eu quero ser uma mulher que te ajude a cumprir a sua missão, a você cumprir sua missão. Aleluia. Deus vai levantar essas parteiras. Glória a Deus. E aquelas parteiras surgem, mas Faraó tinha outros planos, porque os diabos sempre vai continuar trabalhando. O bichinho é trabalhador. O bichinho é trabalhador. Não pare, não brinque em serviço. Que eu já sei, quando eu me levanto da cama, eu digo: eita, o diabo está trabalhando, né? Mas o meu Deus é comigo. E aí Faraó manda o quê? A ordem, porque ele já desconfiava que tinha mulheres parteiras que não estavam cumprindo a sua missão, estava desobedecendo a ele. E ele manda o quê? Soldados para bater de porta em porta, entrar nas casas, ver onde é que tinha criança, porque aquelas crianças eram pegas e eram jogadas no Nilo, no rio Nilo. Muitas vezes o que acontecia? A própria mãe era obrigada a jogar sua criança no rio Nilo e matar sua criança. Então era essa a estratégia, era o nível, olha o nível de ameaça que essa mulher estava vivendo. Mas essa mulher, ela tinha pessoas que puderam ali ajudá-la a guardar, esconder até o tempo necessário. Nós precisamos dessas mulheres que intercedam por nós em oração. Sabe que é tão bom quando a gente recebe um telefonema. Hoje em dia, mais mensagem, diga assim: olha, estou orando por você. O Espírito Santo me inquietou hoje.
a orar pela tua vida. Experimenta fazer isso. Você vai ser abençoado e a pessoa também. Então experimenta fazer isso. Faz uma campanha. Eu vou fazer uma campanha essa semana. E a campanha todo dia eu vou mandar uma mensagem para uma amiga. E dizer que eu estou orando por ela. Eu vou gravar um áudio e vou orar por ela. Faz essa campanha para ver se você vai se sentir bem. Eu tenho certeza. Canta o louvor para ela. Começa a cantar lá no telefone, louvor. Vou colocar aqui uma canção para você ouvir. Fica quietinho aí do outro lado. Gente, você não sabe. O diabo fica furioso, mas Deus fica sorrindo lá de cima, se alegrando com a nossa atitude, com a nossa missão. Isso é poderoso. Nós precisamos ter esse entendimento de ajudar umas às outras. Por quê? Porque o inimigo sempre vai estar trabalhando. E para finalizar, Joquebed, ela prepara um cesto. Esse cesto, ele tem algumas representações. O cesto, ele era perfumado. E o cesto, ele tinha aquele verniz, né? Ele era cheio de juncos. Eu ia até trazer um cesto para representar, mas não consegui. Mas o cesto, aquele cesto que a gente usa para decorar, para fazer cesto de café da manhã, né? Foi mais ou menos assim. E ela prepara com aqueles juncos e ela coloca o verniz, pega ali a ajuda da sua filha Miriam, vai preparando todo aquele material. E isso fala justamente da presença poderosa do Espírito Santo. Não é possível cumprir a nossa missão sem sermos betumada pela presença poderosa do Espírito Santo. Os juncos representam conexão umas com as outras, que é o que nós precisamos ter. Mas o betume é o selo. Quando nós nos unimos, quando nós desenvolvemos, porque isso aqui é um evento de unidade, quando nós estamos em unidade, o Espírito Santo vem blindar. Ele vem, sabe, passar o verniz da sua presença sobre nós. E esse verniz representa proteção, capacitação, para que você suporte todas as adversidades que você vai enfrentar, porque a adversidade nunca para. Então, enquanto os juncos era ali a força da unidade, do propósito, sabe, estamos ali em comunhão, estamos ali unindo forças, porque é isso que nós precisamos. A Bíblia vai dizer que Joquebed, ela pega aquele cesto, depois que ela betumou, preparou, ela coloca a criança naquele cesto, ela não joga no rio Nilo, não. Tem gente que interpreta assim, né? Ela chegou no rio e foi-se embora, Moisés, no rio Nilo. Não. O texto vai dizer que ela pega aquele cesto cheio de juncos e ela coloca na margem do rio, entre outros juncos. Não é isso que o texto vai dizer? Entre outros juncos. Os juncos que ela havia preparado e os juncos que estavam ali no rio para proteger aquele cesto. E o que foi que aconteceu no cenário? A filha de Faraó, as meninas estavam ali banhando na margem do rio e viu aquele cesto. Ela não colocou seu filho para ir embora do rio Nilo. E isso é muito interessante, porque ela desenvolveu as estratégias certas. Ela estava sempre supervisionando aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Isso fala de diligência também. Às vezes Deus coloca algo na nossa vida e a gente não se prepara, irmãos. Às vezes Deus, ele, olha, eu quero te dar o ministério da palavra, mas você não lê Bíblia. Eu quero que você seja uma intercessora, mas você não quer passar nem 5 minutos em oração. Eu quero que você seja uma conselheira, mas nunca lê um livro de aconselhamento. Nós precisamos pegar o nosso cesto, colocar ali entre os juncos, que fala de proteção, de unidade, mas ficar de olho.
Ficar observando, isso fala de preparo e diligência. Tendo atenção, se alguma coisa acontecer, Miriam, fica de olho, Miriam, faz alguma coisa. Foi isso que aconteceu lá naquele cenário. E quando, voltando na questão do cesto perfumado, o cesto perfumado, ele representa o óleo do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Por quê? Porque para construirmos um legado, nós precisamos carregar a poderosa presença do Espírito Santo. Nós precisamos ser blindadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos receber a inspiração vinda pelo Espírito Santo, porque não é Renata aqui. Eu preciso entender que a minha capacidade venha do Senhor, porque Renata disse, o Espírito sai, irmã, Renata aqui não faz nada. Nós precisamos ter esse entendimento. Por quê? Porque o diabo sempre vai nos ameaçar, mas uma mulher que está perfumada, ela está preparada para liberar a palavra e para dizer, Satanás, aqui você não tem vez, porque eu sou uma mulher perfumada pelo Espírito Santo, aleluia. Você é uma mulher perfumada pelo Espírito Santo, e eu quero que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quantas mulheres perfumadas temos aqui? Aleluia. O que o Senhor te deu está protegido pela presença do Espírito Santo. O que o Senhor te deu